Olá, queridos alunos, estamos de volta com as nossas aulas de Direitos Humanos e hoje nós vamos tratar de um dos temas que mais me agrada. Na verdade, a partir das lições do meu maestro, professor Joaquim Herrera Flores, que eu tive a honra de tê-lo como meu orientador no doutorado, que precocemente nos deixou, com 53 anos faleceu, nós vamos falar sobre diversidade cultural e direitos humanos. Essa temática envolve justamente a discussão que diz respeito aos direitos humanos serem concebidos ou não como produtos naturais. Por quê? Por que essa temática envolve essa premissa? A sacada é a seguinte: se os direitos humanos são universais, ou seja, são produtos naturais, eles são universais, ou seja, se aplicam a todas as pessoas, independente do seu contexto. Por essa premissa, pouco importa uma pessoa nascer na Europa ou na África. Por quê? Para ambas, nos dois casos, seriam garantidos os mesmos direitos. Lógico que há uma certa discussão. Por quê? Para alguns, o contexto social no qual se nasce, no qual se vive, no qual se convive, influencia diretamente na garantia e na efetividade dos direitos humanos, ou direitos fundamentais. Lembram? Já fizemos essa distinção. Não lembram? Opa! Direito fundamental, aquele que é contemplado no ordenamento jurídico de determinado país. Direitos humanos, aquilo que é mais abstrato, é internacional. E direito fundamental, aquele direito que já está positivado, ou seja, já está previsto no ordenamento jurídico de determinado país. No caso do Brasil, está previsto na Constituição ou está previsto em alguma lei. Bom, voltemos ao nosso tema. Eu escolhi uma frase justamente do nosso querido Joaquim Herrera Flores para tratar do tema. Segundo o professor, o maestro, a universal há que se chegar. Universalismo de chegada ou de confluência. Depois, não antes, de um processo de luta discursivo, de diálogo ou de confrontação, em que se rompam os preconceitos e as linhas paralelas. Acho que essa é a grande sacada, esse é o grande mote. Mas vamos lá. Por que esse tema nos é apresentado como um desafio? Vivemos num mundo globalizado. Não sei se o meu querido aluno, minha querida aluna já se deu conta disso. Hoje o mundo encolheu. Encolheu no sentido de que as tradições, as culturas, elas estão passando, em certa medida, por um processo de homogeneização. Homogeneização cultural. Se fala também em localismo ou transculturação. Ou seja, são institutos, são fenômenos que ocorrem a partir da globalização. Antes, nós tínhamos uma distância cultural entre um país e outro, entre um contexto social e outro. Hoje não. Hoje um fato acontece do outro lado do mundo e em poucos segundos nós temos acesso a essa informação. Mesmo uma manifestação cultural festiva que ocorre em qualquer lugar do planeta acaba chegando ao nosso conhecimento e acaba nos influenciando. Claro, muitas vezes nós incorporamos imediatamente essa tradição, outras vezes nós a transformamos, outras vezes não aceitamos e exigimos manter a nossa identidade. Mas esses são processos que envolvem o reconhecimento e a aplicação dos direitos humanos. Então, se contemplarmos os direitos humanos ou se concebermos os direitos humanos como os produtos culturais, produtos que estão sujeitos a manifestações culturais, todos esses fenômenos afetarão os direitos humanos. Claro, existe uma outra premissa que os direitos humanos são universais. Consta expressamente no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, isso é o que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, por essa concepção, nós teríamos um absolutismo. Absolutismo cultural. Ou seja, todos nós estaríamos sujeitos aos mesmos direitos e deveres, sempre bom lembrar, mas aos mesmos direitos. Mas e as nossas particularidades? E os nossos contextos sociais? Como fazemos? Como adaptarmos? Como aplicar a lógica de direito humano ou direito fundamental ao meio ambiente ao conceito de Pachamama da Constituição do Equador? Esse eu acho que é o grande ponto. Nós temos que fazer essa junção. Na verdade, se nós adotarmos um absolutismo muito, digamos, rígido, a gente acaba adotando uma certa ideia ou aceitando uma certa premissa de supremacia de uns em relação aos outros. Por quê?
Se nós entendermos que o conceito de meio ambiente do direito internacional deve prevalecer a todo custo, nós teríamos que submeter o conceito de Pachamama, do Equador e da Bolívia, a essa previsão internacional, essa previsão máxima, e não nos parece adequado. Então, em razão disso, nós temos que, como disse o professor Joaquim Herrera, dialogar. Há que se fazer um diálogo entre os sistemas, entre as instâncias. A própria Unesco, que é o órgão ligado à ONU, em 2001, estabeleceu expressamente essa possibilidade, mas estabeleceu essa possibilidade de diálogo como uma forma de impedir que os direitos humanos fossem violados a partir de critérios locais. Então, acho que isso é bastante importante, porque a diversidade cultural, ou seja, a defesa da diversidade cultural, é um imperativo ético. Então, há que se respeitar, lógico, a diferença, a diversidade cultural. Mas ela não pode ser usada para violar direitos humanos. Até aí concordamos. Claro, porque ela é inseparável ao respeito da dignidade humana e dos direitos e liberdades fundamentais. Concordamos. Acho que é um documento extremamente importante, o documento da Unesco, que é de 2001, que visa garantir, então, que essa diversidade cultural não seja usada para limitar direitos humanos. Concordamos. Mas e se precisar ser feita uma releitura dos direitos humanos? É possível? Aqui há que se tomar bastante cuidado também, porque também nós não podemos priorizar de forma absoluta o localismo. O professor Joaquim Herrera Flores vai falar de universalismo de retas paralelas. Por que retas paralelas? Porque ele diz, olha, se nós prestigiarmos totalmente o localismo, nós teremos algumas realidades locais que não interagem com o sistema internacional ou com outra realidade local. Há que se aceitar a interlocução, o diálogo entre esses sistemas, para que nós possamos, a partir desse diálogo, construir uma nova sistemática de direitos humanos. Então é bem interessante isso. Há que se respeitar a diversidade cultural? Sim. E há que se respeitar também a ideia de universalismo. Então, como contemplar, como prestigiar os dois sistemas? É a frase que eu escolhi, universalismo de chegada. Então, eu busco o universal. Primeiro eu estabeleço quais são os direitos que devem ser universalizados. Faço um diálogo entre meio ambiente sustentável e Pachamama. São dois valores, duas lógicas. E busco, a partir daí, uma generalização. Uma generalização que busque potencializar ambos os sistemas. Contemplar ao máximo possível os dois. A partir da geração, de criação de condições sociais, econômicas e culturais que permitam que os dois sistemas prevaleçam. Que eles possam ser aplicados ou que possam ser respeitados na maior intensidade possível. Então não há que se contemplar apenas um sistema e tampouco um outro sistema. Há que se buscar, no diálogo dos dois sistemas, um novo sistema. Um sistema que prevaleça cada vez mais os direitos humanos. Outro tema bastante importante é a propriedade. Na nossa tradição, a propriedade que contemplamos é a propriedade individual. A propriedade para uns é a propriedade capitalista, ou seja, aquela que une uma pessoa a um determinado bem. A Constituição boliviana, por exemplo, já prevê outras modalidades de propriedade. Propriedade comunitária, a propriedade que é distinguida ou é dirigida ou é garantida a um determinado povo, a uma determinada comunidade, a um determinado grupo. Então, essa é uma nova visão de propriedade que pode e deve dialogar com a propriedade individual, para que nós possamos respeitar as duas espécies de propriedade, reconhecer que ambas são válidas. Não há que prevalecer uma em detrimento da outra. Não, ambas podem prevalecer, uma propriedade individual ou uma propriedade coletiva. Não há problema, porque ambas, na sua essência, visam proteger direitos humanos. Então vejam que interessante. Então eu busco o quê? Um universalismo de chegada. Eu busco universal. Eu elejo algumas premissas ou algo que me é caro, alguns momentos que me são caros, que são importantes para os seres humanos, para que nós possamos, a partir daí, iniciar processos de luta para que sejam contemplados todos esses direitos. Então, vários exemplos citamos: meio ambiente, Pachamama, propriedade individual e propriedade coletiva, são algumas das gramáticas que envolvem direitos humanos, em âmbito internacional e em âmbito local, em âmbito universal e em âmbito regional, em âmbito absolutista e em âmbito relativista.
Há que tomar cuidado, lógico, não podemos, me parece, ser totalmente absolutistas e tampouco totalmente relativistas. Há que se buscar um diálogo, há que se buscar um avanço para que nós possamos, a partir de uma interpretação, a partir de um diálogo, buscar o que há de melhor em cada um dos sistemas. Nós vimos na aula passada, não foi? Nas aulas passadas, sistema internacional, sistema interamericano, sistema europeu, sistema africano, sistema islamo-árabe. O importante é que nós possamos unir todos esses sistemas e lutar pelo fim comum a todos eles, que é garantir direitos humanos aos seres humanos, para que todos os seres humanos sejam tratados com igual respeito e consideração. Acho que esse deve ser o nosso lema. E lembrando de Kant, o que Kant nos ensina? O ser humano deve ser sempre adotado como um fim e nunca como um meio. Eu acho que essa é a lógica. Então, peguemos todos os sistemas, vejamos quais são os institutos que neles existem e busquemos um universalismo de chegada. Vamos eleger o que deve ser universalizado. Claro, isso rompe um pouco com a teoria tradicional. Por quê? Para a teoria tradicional, o universalismo é ponto de partida. Para uma teoria crítica, não. O universalismo é ponto de chegada. Há que se eleger o que será universalizado. Porque só assim nós podemos contemplar não só os interesses de todos, mas o interesse de cada um. Não me parece adequado a imposição de um conceito tido como internacional e só por isso tido como válido a realidades locais. Há que se ter esse diálogo entre o local, o internacional, o pleno e o pontual, para que nós possamos, desse diálogo, avançar na garantia de direitos humanos. Isso me parece até é extremamente importante, porque pode e deve gerar um sentimento de pertencimento. O ser humano há que pertencer. E ele, pertencendo, ele se reconhecendo como ser humano, ele vai reconhecer o outro também como ser humano e, a partir daí, juntos, todos podemos lutar por direitos humanos. Infelizmente, como relembra o saudoso Joaquim Herrera Flores, nesse termo, nesse caminho, nós apenas começamos. Mas começamos bem, me parece, e começamos lutando por direitos humanos. Espero você, meu querido aluno, minha querida aluna, que a partir de nossas aulas, todos nós possamos também iniciar processos de luta em defesa dos direitos humanos. Um grande abraço e até a próxima aula.